Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Bora começar mais um conteúdo dessa quarta-feira, onde a gente fala sobre relacionamentos. Como é bom a gente poder estar sempre podendo compreender um pouco mais. Quanto mais a gente conhece de conteúdos em geral, mais a gente pode também compreender aonde que a gente atua, como a gente pode fazer diferente. Nessa semana, eu já trouxe na semana passada como terminar bem os... Não, na anterior, como terminar bem os relacionamentos. E na semana passada eu estava trazendo conteúdo aqui das novas famílias, as novas dinâmicas, né? O quanto, à medida que a gente separa, não quer dizer que simplesmente tudo aquilo tenha acabado. Não, eu vou ter uma nova família, vai ter uma nova dinâmica, mas aquele pai, aquela mãe continuam sendo aquelas pessoas fundamentais para esses filhos e aquelas pessoas de que eles vão continuar confiando. As pessoas que eles forem agregando não vão ser novos pais ou novas mães. Não, pai e mãe sempre vão ser aqueles que conceberam aquele filho ou que de alguma maneira entraram em uma adoção e estão ali cuidando daqueles filhos, respeitando aqueles pais biológicos. Qualquer outra situação são simplesmente os companheiros novos do teu pai ou da tua mãe e que essas pessoas estão agregadas na relação. É muito importante pegar esse gancho, né? Se tu não assistiu esse conteúdo, te convido a assistir, volta e assiste ali esse conteúdo da semana passada para que a gente possa verificar hoje a questão dos pais que não se separam. Por que o autor, o Juan Garriga, ele traz esse aspecto dos pais que não se separam? Porque, na verdade, nós, como filhos, jamais vamos nos separar dos nossos pais. Eles sempre serão nossos pais. Então, nessa situação que os pais não separam, significa de que nós não vamos nos separar dos filhos. É o que o Hellinger identifica nas constelações, o chamado pertencimento. Eu sempre vou pertencer àquele pai, àquela mãe. Não interessa se eles estão comigo, se eles não estão comigo, se eles estão juntos, se eles estão separados, seja lá o que for. Acontece que eles me deram a vida, então, a partir do ponto que me deram a vida, eles sempre vão fazer parte de mim. E nessa situação é muito importante a gente entender, a gente sabe que muitas vezes aquela separação, ela acontece por algum desgaste, né? Por alguma situação de que tu não conseguiu mais lidar com aquilo tudo e que não era mais bom o bastante, tudo mais, ok, a gente respeita, algumas vezes são separações litigiosas, desgastantes e tudo mais, mas a gente precisa entender de que a partir do ponto que eu estou odiando aquele meu companheiro ou companheira e que estou falando ou utilizando meu filho para contra ele, é como se eu estivesse negando 50% do meu filho. Porque foi graças àquela pessoa que tu amou em um momento que aquele filho ou filha está lá, existente. Então, no momento em que tu começa a criticar, julgar, recriminar o pai ou a mãe daquele filho, naquele momento tu está negando o outro 50% daquela criança. E mesmo se for, de repente, 100% adotivos, tu está recriminando 100% daquele filho. E aí como é que ele vai se sentir pertencente? Como é que vai se sentir digno? Porque existe uma situação dentro dele que busca, então, aquela aprovação. Então, se esse meu pai e minha mãe não amam essa minha parte, como é que eu vou poder amar a outra parte? Isso vai criando uma separação, uma dissociação dentro da criança. Muitas vezes a própria justiça brasileira trabalha com a chamada alienação parental, que é quando um dos cônjuges está falando mal do outro cônjuge para com aquela criança, criando ainda mais essa separação ou utilizando esse filho para ser uma moeda de chantagem, manipulação, seja lá o que for. Isso é muito triste e muito comum, infelizmente. Vamos falar um pouquinho mais com esse conteúdo com o Juan Garriga, se isso te interessa. Te inscreve no canal, acompanha aqui de segunda a sexta-feira, tem vários temas aqui. Segunda-feira eu falo sobre emoções e relacionamento. Segunda-feira fala sobre emoções do nosso corpo, quando a gente somatiza aqueles pensamentos que eu simplesmente transformo em emoção, e se eu não conscientemente percebo isso, eu somatizo no meu corpo. Terça-feira, para a gente sair desse campo de ilusão, trabalho com Agora, do Eckhart Tolle, Poder do Agora. Quarta-feira estamos aqui falando sobre relacionamentos. Quinta-feira estamos falando sobre Mark Brackett, Permissão para Sentir, para que a gente possa ir aos poucos aprendendo mais e mais a como sentir tudo isso e fazer toda a diferença. Vamos ver hoje, então, aqui sobre os pais que não se separam do Juan Garriga. Eu vou trazendo alguns tópicos do livro e vou ler algumas coisas e vou comentar junto com vocês, ok? Então, te acomoda aí, vamos juntos nessa jornada. Para os filhos, seus pais continuam sempre juntos como pais, separam-se como casal, às vezes mesmo vivendo sobre o mesmo teto, mas não se separam como pais. Um dos grandes anseios dos filhos é ter os dois pais juntos no coração, não importa o que fizeram ou o que aconteceu, sem precisar tomar partido por um dos dois ou se alienar com um contra o outro, como infelizmente ocorre frequentemente com as nossas consequências, com penosas consequências
e inúmeras relações, né? E aqui nesse aspecto, né, de que não precisa tomar partido, não, porque aquele teu pai, porque isso, e aí quando tá com a mãe, fica lá culpando o pai, e aí quando tá com o pai, fica lá culpando a mãe. Isso é terrível, gente. A gente já viu lá na Cristina Cairo o quanto essas emoções somatizam nas crianças. Muitas vezes as crianças, elas como ainda estão se formando, não sabem esse aspecto de culpa. E algumas vezes ficam projetando em si as culpas. Não, a culpa dos meus pais se separarem foi minha. Não, porque eu só vou ser feliz se eles estiverem juntos novamente. Não, porque dessa maneira é o que deve ser feito. Não, porque... E aí ficam algumas mães também incutindo. Não, querida filha, tu jamais vai depender de nenhum homem. E aí ela não sabe por que tem essa programação inconsciente. Gente, é outra lógica que a gente precisa trabalhar. Se aquele homem não prestou, essa mãe, ela precisa perceber, vamos lá, o que ele não prestou? O que ele está refletindo, espelhando algo do teu sistema familiar? Um homem ou uma mulher que foram excluídos por de alguma maneira não prestar semelhante àquilo. Essa situação comum nesse sistema familiar veio de novo para essa relação e aí ela está julgando aquele homem e depositando tudo isso na filha ou no filho. Não, não é isso que a gente tem que fazer, gente. A gente precisa trazer uma clareza emocional de compreender, olha só, querido filha, não é porque essa situação aconteceu comigo que eu já vim a serviço de limpar o meu sistema anterior de mim, de que precise acontecer contigo. Tu és livre, mas observa bem toda a situação e verifica como que isso dentro de ti ressoa e como que tu pode fazer diferente, não entrando em julgamento, né? Lembrando, nós temos de 40 a 60 mil pensamentos por dia. Esses pensamentos vão para o julgamento, esse julgamento vem para um sentimento. Então, se eu estou ali nesse julgamento, sentimento, se eu não sinto, se eu não trago para o meu corpo esse sentimento, ele retroalimenta aquele pensamento e isso vai aumentando cada vez mais. Fica um loop, uma bola de neve insuportável. Então, existem várias frases ou mensagens que os pais, explícitas ou implicitamente, poderiam fazer e que prejudicam terrivelmente aos seus filhos, né? Vocês já devem ter visto algumas delas aqui. Filho, não ame o seu pai e a sua mãe, despreze-o como eu, e acima de tudo, não seja como ele ou como ela. Imagina tu como filho ouvindo isso dos teus pais. E por que às vezes a gente repete isso para os nossos filhos? Ou, filho, filha, não queira entender como eu pude amar o seu pai ou a sua mãe. Você é melhor do que ele ou que ela. E aí traz uma sensação de superproteção e supervalorização. Eu fiz tudo por você. Olha de novo o peso, a culpa. Imagina sempre essa frase, os teus pais dizendo para ti. Como tu te sentirias? Ou ainda, cadê aqui? Mesmo que não se verbalize, esses e outros pensamentos parecidos, às vezes são verdades internas para os pais e nutrem a atmosfera familiar de dinâmicas fatais para a tríade relacional mais importante da nossa vida, a tríade pai, mãe e filho ou filha. Então nós temos de evitar ferir o outro progenitor na frente dos nossos filhos. Obviamente, por mais raiva ou razões que tenhamos, mas o grande desafio vai além, consiste em trabalhar consigo mesmo para restaurar o amor e o respeito e dar ao outro progenitor o mesmo lugar diante dos nossos filhos, mesmo quando se trata de um relacionamento infeliz ou de uma separação dolorosa e turbulenta. E aqui, gente, é o aspecto, a lógica que eu trago sempre. Aquilo que a gente vive com aquela pessoa não é aquela pessoa. Eu primeiro preciso perceber ali que ela é um espelho de algo que eu tenho dentro de mim. Então, se, por exemplo, se houve uma infidelidade, se houve uma traição, se houve um julgamento, se houve uma sacanagem, seja lá o que for, aquela atitude é a emoção que eu tenho que trabalhar em mim. Eu sei o quanto desafiador é, eu já passei por separação, eu já julguei, eu já fiz de tudo, achando que a culpa era da outra pessoa, até eu passar por todo esse processo de digerir tudo isso e perceber que não estava fora. E hoje eu posso olhar para aquela pessoa, por mais conflituosa que tenha sido em alguns aspectos, de que havia muito amor, ela foi a mulher perfeita para eu ter os filhos maravilhosos que eu tenho hoje, eu honro e agradeço isso. Mas também foi a mulher perfeita para eu poder encontrar os aspectos que eu não sabia que eu tinha em mim. E que eu só conseguia ver através dela. E a partir do momento que eu trabalhei dentro de mim, eu posso dizer, uau, foi perfeito. Foi perfeito exatamente para eu compreender isso, para eu compreender a origem, para compreender como é que é causar, como é que é sofrer, como é que é vivenciar essa atitude toda, para que eu possa, então, a partir de agora, escolher uma nova forma de fazer. E eu não tenho por que chegar e dizer não é ou não é. Eu posso simplesmente comentar de que alguns aspectos de que existe uma verdade, de uma postura, de uma situação, ou pelo menos sobre a minha ótica, não que isso queira dizer que ela é melhor ou pior, nem que eu seja melhor ou pior. São simplesmente pontos de que determinadas atitudes, comportamentos, a pessoa tem aquele comportamento. Aquele comportamento leva a um determinado resultado. Ponto.
Aí cada um vai estar interpretando isso daí. Mas a gente não precisa estar supervalorizando ou desqualificando esses aspectos perante os nossos filhos. Mas sim eles saberem de que houve amor para a concepção deles e de que ali existe uma pessoa a ser observada, a ser respeitada, para que eles tomem as suas próprias conclusões. Novamente, não como algo de que alguém é boa ou ruim. A pior coisa que tem é a gente ficar falando mal para com os nossos filhos. Eu sei, porque eu também já causei isso. Depois que eu descobri isso, eu disse, uau, tem como fazer diferente, tem como mudar, tem como simplesmente encontrar outras formas que a gente possa ver com amorosidade, ver, olha só, existe tal e tal situação, existe tal e tal situação. Observa, né? Tire suas próprias conclusões, eu não preciso insinuar nada a ninguém. Esse é o grande problema. Então, recordemos que os filhos não dão tanta atenção aos que os pais dizem, mas sim aos que os pais fazem e sentem, ao que os pais expressam. E dessa maneira como expressam, realmente é como se eles estivessem negando, negligenciando, excluindo aqueles outros 50% deles. Imagina tu ficar o tempo inteiro olhando, né, para algumas características e a gente escolhe o nosso pai e nossa mãe. A gente sabe que eles não são perfeitos, mas em algum nível, principalmente quando a gente é criança, até os 28 anos de idade, quando ainda estou terminando de desenvolver o meu lóbulo frontal, onde traz a minha capacidade de lógica e de organização, de discernimento e tudo mais, eu preciso ter alguns elementos para que eu não possa ficar então enxergando a vida de uma outra forma, de uma forma fantasiosa ou de uma forma culposa, mas que eu possa enxergar aquilo como é. E aquilo como é, eu vou ter então vários parâmetros para que eu possa ir nutrindo, não tendenciosos, né? É o mesmo que a gente pode ver, eu posso buscar uma notícia. Uma notícia é uma notícia, não uma notícia, não. Tal situação está assim assado e isso causa não sei o que lá. Não, isso causa desgosto. Sempre que eu coloco uma qualificação, eu estou saindo do ponto. Aqui é muito importante a gente observar também a comunicação não violenta. A comunicação não violenta, ela traz bastante esse aspecto. Eu preciso sempre extrair qual é a necessidade. Qual é a necessidade? Qual é o ponto de verdade? Ah, fulano fala demais. Tá, mas ok, o que quer dizer fala demais? Não, aquela pessoa ela não dá tempo para as outras pessoas poderem se manifestar. E aí, por conta disso, eu já trago uma interpretação dentro da quantidade de palavras que eu trago, já digo que aquela pessoa fala demais. Não, eu posso chegar, fulano fala 10.000 palavras por minuto. Ponto. E aí cada um vai observar, nossa, eu falo 15.000, eu falo 20.000, não, eu falo 5.000, ou quiçá falo 1.000. Então aí nessa situação cada um vai buscar. Agora o falar de mais ou de menos é subjetivo e aqui tem uma interpretação, uma tendência a querer de alguma maneira inserir algum valor já de um preconceito para aquela outra pessoa. Então imagine se essa pessoa que fala demais, digamos assim, é alguém que é um pai ou uma mãe daquele filho ou daquela filha. Então vai colocando o tempo inteiro de que 50% daquela criança é ruim, 50% daquela criança é defeituoso. Será? Não, acho que não obrigatoriamente. Então é importante que trabalhemos com nossa verdade e caso ela gere sofrimento em nós ou em nossos filhos, que tratemos de transformá-la. Para o bem do futuro para o bem do futuro dos filhos é fundamental que eles estejam bem inseridos no amor de seus pais e que esses consigam se amar pelo menos como pais de seus filhos. E nesse pelo menos como pais de seus filhos, lembrar, o momento da concepção é sempre um momento de amor. Ninguém consegue gerar uma outra vida se não tem amor. A vida não é gerada, a vida só é gerada quando existe amor, quando existe o aspecto de envolvimento, de compaixão, de carinho, de afeto entre uma pessoa e outra. Senão, não se gera a vida. Ela simplesmente por si, ela já se nega, surge o aborto, surgem várias outras situações que não dão a voz, não perpetuam aquela vida vir adiante a fluir. Então, quando sabe que uma vida existiu, é porque houve amor lá para aquela concepção. Um dia se escolheram e se amaram como casal, e os filhos chegaram como frutos e consequência dessa escolha e desse amor, exatamente como eu estava dizendo. Além do mais, quando é possível, é maravilhoso amar o outro progenitor. Aí ele traz assim, eu sempre me surpreendo ao ver alguns dos pais ou mães que se dirigem aos seus filhos passando por cima do outro parceiro ou parceira. Essa atitude, que pode parecer razoável, às vezes a infelicidade costuma chegar vestida de roupagem argumental impecável, mas isenta de amor que nos faz bem, não ajuda aos filhos. Eles não precisam ser os mais importantes, ao contrário, precisam sentir que os pais estão juntos como casal, permitindo-se uma recíproca primazia diante dos filhos. Quando um filho é mais importante que qualquer pessoa para um dos pais, isso não é um presente para ele, sim uma carga pesada, como eu tinha trazido antes.
E aí vem outro aspecto. Ah, mas meu filho, eu fiz tudo por ti, eu fiz tudo, eu abri mão, eu me separei, eu julguei, acontece que eu sempre quis o teu melhor. Aqui é um peso, gente. Aqui é um peso. Aqui tu tá depositando, imagina, eu sempre fiz o teu melhor, nossa, então eu sou a melhor situação, não. Não existe isso, gente. Nós somos indivíduos, é isso que traz o nosso ego. O ego traz a individualidade. Então, nós, como indivíduos, somos seres que, de alguma maneira, a gente tem essa nossa jornada individual. Então, aquela relação A com B, aquele homem com aquela mulher, que gerou uma nova vida, essa vida diz respeito à vida dela. A com B tem os aspectos deles a trabalharem. Nenhum dos pais deve se sacrificar em prol do filho. Nós, como pais, somos apenas curadores. Ah, mas eu não entendo, não acho isso daí correto. Ok, então imagina os teus pais agindo da maneira que tu quer agir para com teu filho. Deus o livre. Ah, não precisava tanto, não acho. Então por que tu quer agir para com teu filho? Ah, mas acontece que meus pais não me deram amor, agora eu quero provar. Não, aí tu tá de novo brigando com os teus pais. Tu tá querendo ainda provar ser melhor do que eles e não querendo entregar o melhor como se tu fosse o filho, a criança, e como é que tu gostaria de estar recebendo. Aí tu vai encontrar uma genuinidade, porque daí tu vai estar começando a entregar aquilo que seria algo que tu entende bom. Porque todos nós, lá no fundo do coração, sabemos que em alguns momentos a gente queria ter alguns nãos. A gente queria ter algum cerceamento, a gente queria ter algum barramento de alguma coisa, em outros momentos um sim. Então eu simplesmente colocar os meus filhos num patamar de mais importante do que aquele companheiro ou companheira, na verdade, eu não estou me amando, estou buscando enaltecer a eles para que eles me supervalorizem. Pegadinha do malandro, gente. Pegadinha do malandro, eu sei porque eu já passei por isso também. Já tive momentos disso, de achar que os meus filhos era tudo que eu precisava fazer, e aí por isso eu tinha que fazer. Não, é porque eu não estava me amando plenamente. E eu precisei passar por essa situação também, para observar, uau, mas tem alguma coisa errada aqui, né? Por que eu estou nessa situação toda, achando que só eu posso fazer? Não, a partir do ponto que eu percebi isso, eu dei o lugar para a mãe deles para que ela pudesse fazer. Boa ou ruim, ela é a mãe que eles escolheram. Bom ou ruim, eu sou o pai que eles escolheram. E eu vou fazer o máximo dentro daquilo que primeiro eu me nutrir para que eu possa transbordar para eles. Enquanto eles forem dependentes, eu preciso ter algumas privações, talvez, mas eles não são mais importantes do que a minha vida. Eu preciso sempre ter o cuidado de colocar ali o espaço, a nutrição, mas de também me nutrir. Porque se eu não estiver nutrido, eu não tenho como dar nada para eles. Imagina aquela águia, a ave, o animal que ele simplesmente vai e leva o alimento para os seus filhotes. Adianta alguma coisa ela não comer absolutamente nada em prol deles? Não, não adianta nada. Ela precisa continuar comendo. E se em algum momento ela tiver que comer alguma coisa e algum deles tiver que perder, ok, ela está tentando salvar os outros. E ela só vai se servir realmente de alimento para todos eles quando realmente não tiver mais nada e ela entender, pronto, agora eles já conseguem perceber que eles podem, então, comer essa carne apenas aqui como sendo um alimento para a própria sobrevivência. E não de que eles vão sucumbir pela culpa de estarem comendo a própria carne de algum progenitor. Quando o filho é mais importante, aqui não é adubo, mas a seca disfarçada de encantamento. Os filhos não precisam se sentir especiais, nem tem de ser tudo para os pais. Isso é demais. E é pesado demais. É frustrante demais. Não cabe isso nem para os pais, nem para os filhos. Então é frequente que um pai ou uma mãe projete em seu filho ou filha aquilo que lhe falta em seu companheiro ou companheira, ou nos próprios pais, ou aquilo que lhe faltou em sua família de origem. Como eu acabei de dizer, né? A pegadinha do malandro, eu estou querendo dar, colocando aquele enaltecimento gigante, porque na verdade eu não estou me dando, ou eu não compreendi as moedas que eu tinha para receber dos meus pais. E aí eu projeto uma situação, só que essa conta vem. Eu nem percebo que naquele momento eu estou fazendo tudo aquilo, mas depois eu vou dizer, nossa, mas eu fiz tudo por ti a vida inteira quando aquele a filha vai para o mundo. Fez porque quis, não porque esse filho ou filha tinha ou te devia algo. Fez porque era o correto, o coerente, não porque ele tem que te retribuir alguma coisa. Quando a gente começa a perceber isso, a gente pode soltar cada vez mais, liberar essas amarras. Cadê? Aqui. Ou aquele sonho que não pôde realizar. E que o filho ou filha, por amor, aceite o desafio. O preço, claro, de sua liberdade, da força para seguir o seu próprio caminho.
Os filhos precisam se sentir livres para cumprir a sua missão de vida. E tudo sai melhor quando tem o apoio de seus pais e dos antepassados e quando estão em paz com eles. Então, quando a gente simplesmente consegue compreender, ok, eu dei o meu melhor, tu és livre para que tu possa seguir o teu caminho, tu és livre para que tu possa continuar, tu és livre para que tu possa dar os teus passos, é a melhor situação. E nisso a gente percebe que em algum determinado tempo a gente vai estar colocando um pouquinho mais de energia para eles. Ok, vai ter aquele momento de que eles vão alçar os seus voos, vão alcançar essa liberdade, voem. E aí vocês vão poder buscar um apoio na mãe de vocês, um apoio no pai de vocês, como pessoas independentes também, porque a gente precisa lembrar que essa opinião nossa que desqualifica aquele outra parte do cônjuge é apenas de respeito à nossa relação para com ele. Eles, como filhos, sabiam exatamente tudo que tinham. Tudo de bom e tudo de ruim de cada pai e de cada mãe. E eles escolheram esses pais exatamente para causar essas dores a eles, não por outro motivo. Então tá tudo certo. É como chover no molhado, querer dizer para eles algum aspecto de que é ruim. Sim, nós sabemos. Nós escolhemos isso daqui. Isso cabe a nós como transformar, a nós como fazer diferente, a nós como utilizar isso como elemento para o nosso crescimento e desenvolvimento. Não a ti, querido pai, querida mãe. Então, no entanto, sofrem quando um dos pais despreza o outro ou ambos se desprezam mutuamente, ou quando tem de se envolver excessivamente com um dos dois ou com os dois. E é verdade isso. Se os pais se desprezam, para o filho é difícil não desprezar a si mesmo. Olha aqui, pega esse ponto agora. Desprezar a si mesmo e não perceber a pior versão de que o pai ou a mãe traçou do outro progenitor, pois no fundo o filho não pode prescindir de amar os pais e não deixa de fazer acrobacias emocionais para ser leal a ambos, inclusive imitando o seu mau comportamento, o seu alcoolismo, ou o seu fracasso, ou o seu desânimo. Muitas vezes eles acabam representando, agindo daquela maneira, principalmente quando aquele pai, aquela mãe fica recriminando muito aquela outra parte, aquele outro cônjuge. Aquele filho acaba dizendo, tu tá vendo tudo aquilo que tu achava de ruim no pai, eu vou representar. Tudo aquilo que tu achava de ruim na mãe, eu vou representar. Agora, quando a gente passa a perceber que aquele conflito dizia respeito a nós, e se esse filho está representando isso, e a gente entende a liberdade dele, eu não entro em atrito com aquele filho. Eu simplesmente percebo que existe algum aspecto ainda a trabalhar em mim, com relação àquilo que eu já tinha visto com meu cônjuge, com meu companheiro ou companheira, que já era um espelho da minha relação com os meus progenitores. Olha a loucura de tudo isso. Olha o grande emaranhado. Então tudo isso, na verdade, é algo que eu ainda não tinha resolvido com meu pai e a minha mãe. E aí eu atraí um companheiro ou companheira que me trouxe essa dor, eu não consegui resolver com eles, foram para os filhos, esses filhos também, como descendentes dessa árvore de relacionamentos, trazem esse aspecto para que, de novo, eu trabalhe em mim. Por isso que não está fora, gente, está dentro. É sempre em nós a nossa cura. Então aqui ele traz umas frases muito bacanas de que a gente pode utilizar para trabalhar para com os nossos filhos. Experimentem dizer o seguinte: querido filho, filha, eu continuo amando seu pai ou a sua mãe em você. Em você eu continuo vendo e respeitando, vendo-a e respeitando-a. Querido filho ou filha, você é fruto de meu amor e de minha história com o seu pai ou com a sua mãe. E vivo isso como um presente e uma bênção. Querido filho ou filha, eu respeito o que você vive com o seu pai ou a sua mãe e como você se parece com ele ou com ela. Querido filho ou filha, eu sou o seu pai ou a sua mãe. Mais que isso é demais. Não assumindo o papel além daquele que eu tenho. Não posso assumir o papel de mãe do meu filho e assim como a mãe deles não pode assumir o papel de pai. Então quando a gente respeita todos esses aspectos, a gente pode cada vez mais estar no nosso lugar e é onde nós temos força e trazemos a liberdade também para os nossos filhos para eles poderem seguir e agir da melhor maneira. Essas e outras frases parecidas alimentam o bem-estar e o regozijo dos filhos. O que ajuda, portanto, que os filhos recebam um dos maiores presentes possíveis em seu coração. Ser amados como são 50% de cada um de nós como progenitores. E muito especialmente por um meio deles seja amado o outro progenitor. Porque assim os filhos se sentem completamente amados, já que de uma forma sutil e ao mesmo tempo muito real, um filho não deixa de se sentir também, de sentir que também é parte de seus pais.
Então, quando a gente entende tudo isso, a gente consegue liberar eles, a gente consegue entender os nossos pais, os conflitos, as atitudes, os comportamentos, as brigas, as peleias, as desavenças. Faz parte, lembrando, né, gente, todas as desavenças são os pequenos atritos que a gente precisa viver para o nosso processo de crescimento e evolução. Lembrar sempre que não está fora, está dentro. Aquela pessoa que nos causou a dor, por mais insuportável que seja, essa dor era apenas um espelho de algo que nós escolhemos para desenvolver no nosso trabalho emocional. Quanto mais a gente entende isso, quanto mais a gente compreende, mais a gente pode crescer, mais a gente pode evoluir, mais a gente pode crescer. Obrigado mais uma vez pelo carinho, pela atenção. Se tu gostou do conteúdo, continua acompanhando. Quarta-feira que vem tem mais. Nos vemos amanhã com outro conteúdo do Mark Brackett, Permissão para Sentir. E se tu quiser debater um pouquinho sobre essas questões, eu te vejo amanhã de manhã lá no meu TikTok, Ricardo Snap Nogueira, às 7h29 da manhã. Eu vou estar aberto para que a gente possa debater um pouquinho mais sobre essa questão que eu acabei de trazer aqui agora. Valeu, beijos, abraços, fui!